Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta quinta-feira para juntos meditarmos a palavra de Deus. Hoje nós recordamos São Domingos, presbítero e fundador. Nasceu na Espanha no ano de 1170, faleceu na Itália em 1221. Foi ordenado presbítero, fundou a Ordem dos Frades Pregadores, os dominicanos, e foi também grande promotor da oração popular do Rosário. Hoje nós lemos o evangelista São Mateus, no capítulo 16, versículos do 13 ao 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ao celebrarmos nesse dia São Domingos, vemos no evangelista São Mateus a profissão de fé de Pedro. Deus que primeiro pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E nós vemos os discípulos que respondem, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou então algum dos profetas. E depois, voltando-se para os discípulos, para aqueles que caminhavam com ele, pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? E nós vemos então esta belíssima profissão de fé de Pedro que diz: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ainda que depois percebamos que Pedro não havia compreendido plenamente aquilo que o próprio Pai lhe havia revelado. Porque de fato o Senhor diz, Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E nós percebemos esta não compreensão da parte de Pedro, porque quando Jesus passa a lhes anunciar a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição, Pedro diz: Mas Senhor, que isso nunca te aconteça. É onde Jesus lhe repreende, dizendo: Vai para longe, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Porque pensava em um messianismo real. Cristo que viria tomar o trono de Herodes e iria reinar sobre o povo de Israel, conduzindo mais uma vez esse povo para junto de Deus. No entanto, nós reconhecemos que o messianismo de Cristo se faz justamente pela doação da sua própria vida. É o que nos recorda São Paulo quando diz que Cristo é o sumo sacerdote por excelência, porque é Ele que dá plenamente a vida, uma única vez, para nos trazer a salvação e a remissão de nossos pecados. É por isso que então hoje nós somos convidados a reafirmar a nossa fé, a nossa esperança em Cristo. No Cristo que assume a nossa natureza humana, que sofre a paixão, que padece a morte,
mas que ressuscita ao terceiro dia e está à direita do Pai. E convida-nos para que, ouvindo a sua palavra e praticando o seu ensinamento, possamos também nós um dia estarmos todos juntos com Ele. E é por isso que, assim como Pedro, nós somos chamados a professar a nossa fé em Cristo, a nossa fé no Cristo ressuscitado. Também nós hoje somos chamados a proclamar que Cristo é verdadeiramente para nós o Messias, o Filho do Deus vivo, aquele que veio dar a sua vida para nos salvar. E ao professarmos esta nossa fé, somos convidados mais uma vez a escutar a sua palavra, para que também nós possamos ressuscitar com Ele, para que também nós, no fim dos tempos, possamos ser recolhidos no seu celeiro, possamos ir com Ele para o reino dos céus. Por isso, esse convite constante que a palavra de Deus, que a liturgia nos faz à conversão. Assim, professando hoje que Cristo é verdadeiramente o Messias, o Filho do Deus vivo, que nos comprometamos a escutar e praticar a sua palavra, para que do mesmo modo que Ele ressuscitou dos mortos, também nós ressuscitemos com Ele. Oremos. Senhor, pelos méritos e ensinamentos de São Domingos, vinde em socorro da vossa Igreja, e o grande pregador da vossa verdade seja nosso fiel intercessor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.